Bem-vindo ao ambiente AstiCalc, um espaço onde debatemos a respeito de ciência e tecnologia. Hoje, vamos dar continuidade ao curso de Introdução à Calculadora AstiCalc que criei para auxiliar no cálculo numérico de aplicação científica. Se você não assistiu à aula anterior, consulte na descrição deste vídeo, onde você também encontra o meu canal e meu site, que além disso encontrará outras aplicações de interesse científico. Vamos nos concentrar neste botão aqui, Kepler. A sua função é resolver a dita equação de Kepler. Como diz o nome, é uma equação introduzida por Johannes Kepler. Kepler foi um astrônomo, matemático, professor, astrólogo e filósofo alemão. Nasceu em uma pequena localidade chamada Weil der Stadt, literalmente Vila da Cidade, perto de Stuttgart, em 1571, e morreu em Regensburg, ao norte de Munique, em 1630. Kepler, apesar da descendência nobre, não teve vida fácil. O seu avô foi um lorde, foi prefeito da cidade, mas acontece que o seu patrimônio foi minguando aos poucos. E o seu pai acabou sendo um mercenário e morreu numa batalha na Holanda. E a sua mãe, para viver, administrava a estalagem do seu pai e praticava a curanderia com ervas e outros produtos para tratar de pessoas. Mas o pequeno Johannes, desde cedo, demonstrava um especial talento para a matemática e atraía os viajantes em incríveis demonstrações de habilidades em cálculo e no uso da memória, que divertia quem viesse assistir. Aos 6 anos de idade, o pequeno Johannes pôde presenciar a passagem do grande cometa de 1577, cometa não periódico, que graças à sua aproximação com a Terra, a um pouco mais da metade da distância ao Sol, atingiu a incrível magnitude de menos 3,4, que permitia às pessoas o enxergarem mesmo durante o dia. Detalhe: o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que mais tarde seria professor e empregador de Kepler, usou as observações deste cometa para mostrar que cometas são corpos extraterrestres, não fazem parte da nossa atmosfera. A ideia corrente na época era de Aristóteles, que entendeu cometas como parte da atmosfera em combustão. 3 anos depois, o pequeno Johannes teve a oportunidade de presenciar um eclipse da Lua, onde ele notou o efeito que hoje chamamos lua de sangue. Esses eventos fizeram brotar no pequeno Johannes um vivo interesse pela astronomia. Mas ele vivia frequentemente doente, chegou a pegar varíola, e essas doenças acabaram comprometendo o movimento dos seus membros. Talvez seja por isso que ele tenha se tornado alguém profundamente religioso. Mas foi em frente. Estudou no seminário de Baubronn e na Universidade de Tübingen. Ali, mostrou-se um hábil astrólogo fazendo mapa astral para os colegas. Eu desconfio que Kepler, muito vivaz, acabou por perceber certas características dos seus clientes e, com isso, poderia prever e falar aquilo que eles estavam esperando ou desejando, como se vê muito hoje em dia nesses bem-sucedidos clarividentes. Casou-se 2 vezes, com Barbara Müller, com quem teve 5 filhos, dos quais 2 morreram crianças. Depois, com a morte de Bárbara, desposou Susanna Reutinger, com quem teve 6 filhos, dos quais apenas 3 sobreviveram. Kepler, religioso como era, acreditava verdadeiramente na ordem divina, uma espécie de mundo ideal, ou das ideias, como colocou Platão. Ele construiu uma espécie de teoria lá pitagórica de uma orquestração que ele chamou de Mysterium Cosmographicum,
um arranjo de poliedros regulares e esferas que ele acreditava ser a verdadeira composição do momento dos planetas, no lugar dos adotados epiciclos. Não vou entrar nos detalhes da coisa para não perder o fio. O fato é que, em visita a Praga, onde Tycho Brahe ensinava, conseguiu impressioná-lo com esta teoria. Tycho Brahe era um astrônomo e matemático muito respeitado em sua época. As suas observações astronômicas se caracterizavam pela qualidade e precisão. Mas ele se impressionou com as habilidades matemáticas do jovem Kepler e o contratou. Na verdade, o que ele queria era gente para reforçar suas argumentações contra o seu rival, Nikolaus Reimers Bohr, um colega seu alemão, conhecido como Ursus, e que mais tarde acabaram duelando, com Tycho perdendo o nariz. Ele passou a usar uma prótese de ferro. Kepler passava o tempo todo de olho nos dados de Tycho Brahe, mas este lhe dava apenas um acesso limitado. Com a morte de Tycho Brahe, Kepler teve acesso à totalidade dos seus dados e passou a testar a sua teoria. Trabalhou arduamente durante 10 anos até perceber que essa coisa de Mysterium Cosmographicum não funcionava. Graças à precisão das observações de seu mestre, Tycho Brahe, ele percebeu que os planetas não percorriam órbitas perfeitas, mas por conta dessa teoria de Mysterium Cosmographicum, ele havia abandonado a ideia das órbitas em epiciclos com que eram usados até então. Ele entendeu que os planetas não percorriam órbitas circulares, e sim elípticas, com o Sol em um dos focos. Ele então enunciou sua primeira lei. Todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Ele percebeu também que os planetas se moviam mais rapidamente perto do periélio do que longe no afélio. Verificou várias alternativas e concluiu sua segunda lei. Os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. O tempo que o planeta usa para percorrer esta órbita aqui, fazendo esta área, é o mesmo que ele usa para percorrer esta órbita aqui, fazendo esta área. Isso vale para toda a órbita. Aqui há de se comentar 2 pontos. Um é a extraordinária qualidade das observações de Tycho Brahe. O outro é a perspicácia de Kepler em perceber essa segunda lei. Vejam como as posições e velocidade dos planetas são exíguos. Tirando aqui Mercúrio, as variações são mínimas. A verdade é que Kepler refez seus cálculos muitas vezes. Dizem que ele errava muito, mas em função das pequenas variações com que ele estava lidando, eu acho perfeitamente justificável. Em 1609, ele finalizou sua obra Astronomia Nova, onde ele enuncia as suas 2 primeiras leis. Tá bom, temos a geometria e a cinemática do movimento. Agora, a questão é saber onde estará o planeta em um determinado instante. O próprio Kepler nos deu uma solução, fazendo tudo se resumir a uma equação, que no final ganhou seu nome. Temos na figura A, que é o semi-eixo maior da elipse. O ângulo de posição do astro é nu, chamado de anomalia verdadeira, enquanto que o E se chama anomalia excêntrica. Podemos obter nu através de uma transformação trigonométrica simples a partir de E. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Dadas essas variáveis, Kepler demonstrou que é válida a equação, onde E, minúsculo, é a excentricidade da órbita. M é chamado de anomalia média e se obtém através do movimento médio,
onde n é chamado movimento médio, t é um instante que se quer e t0 é um instante de referência. N se revela simplesmente na expressão 2π sobre t, onde t é o período orbital. O problema, então, é resolver esta equação, a equação de Kepler. Ela é dita transcendental, porque envolve relações de funções não lineares nas incógnitas, que não se pode resolver analiticamente, somente numericamente. E é aqui que entra este botão aqui, Kepler. Dada a excentricidade que você coloca em y e a anomalia média que você coloca em x, você tem que obedecer, é claro, as unidades corretas. Aqui no x é unidade de ângulo e no y não tem unidade nenhuma, porque excentricidade é uma grandeza adimensional. Você então resolve clicando em Kepler. Vamos dar um exemplo. Qual é a anomalia excêntrica para uma órbita de excentricidade 0,5 e uma anomalia média de 30 graus? 30 graus. Então, você tem a anomalia média em x e a excentricidade em y. É isso que é necessário colocar para resolver. Então, você clica em Kepler e pronto, você tem o resultado em radiano. Você pode obter em grau, se você converter. Então, a anomalia excêntrica para uma órbita de excentricidade 0,5 e uma anomalia média de 30 graus é 52 graus e 827. Eu disse lá atrás que Kepler não teve vida fácil. O seu primeiro casamento foi conturbado e a sua mulher, Bárbara, morreu de febre maculosa húngara, que é uma doença associada a ambientes insalubres. Viúvo, casou-se com Susana, mas com seus problemas financeiros constantes. O seu protetor, o imperador Rodolfo II, lá em Praga, prometia, mas não dava dinheiro. Kepler vivia de aulas particulares aos estudantes da universidade e também de a feitura de mapa astral. O imperador Rodolfo II prometia, mas não entregava. Mas ele considerava muito as pesquisas de Kepler e levava em consideração os seus conselhos astrológicos, se bem que esses conselhos vinham muito mais da perspicácia de Kepler do que dos astros. Ele também tinha os seus problemas de caixa, por isso que ele não dava dinheiro para Kepler, né? Mas ele poderia ter sido um pouco mais, digamos, complacente. E ele teve problemas também com a publicação de seu primeiro livro, o Astronomia Nova, por conta de uma briga judicial dos filhos de Tycho Brahe, que o acusavam de ter se servido dos dados do pai sem o consentimento deles. Os filhos reclamavam a propriedade dos dados de Tycho Brahe. Finalmente, em 1621, 12 anos depois, ele sai com o Epitome Astronomiae Copernicanae, onde ele enuncia novamente as suas duas primeiras leis e uma terceira, que diz: o quadrado dos períodos orbitais dos planetas estão na mesma proporção que o cubo dos seus semi-eixos maiores. Matematicamente dizendo, em cima é o período e embaixo é o semi-eixo maior. Essa relação é constante. O fato é que ninguém sabe como Kepler chegou a esta terceira lei. Ele não disse. É claro que a posteriori você olha observações e diz, bate, mas uma coisa é olhar a posteriori. Outra coisa é induzir a terceira lei a partir dessas observações. Você pode argumentar de forma simplificada, por exemplo, para uma órbita circular, tá? Em que você tem aqui o centro, uma órbita circular, está aqui o planeta, certo? E o planeta está sendo ligado com o centro, com uma velocidade transversal, aqui o Sol, aqui o planeta. Então, nessa velocidade, você tem que ter um equilíbrio de força. De um lado, a força centrífuga, de um lado, a força de atração. Tá? A força centrífuga, então, será ômega
ao quadrado vezes R vezes M, que é a massa. Então, e a força de atração seria um certo μ vezes a massa sobre R ao quadrado. Tá? Ômega, então, é a velocidade angular, pode ser colocado sobre 2π sobre T, que é o período, tá? E então você pode escrever que a força centrífuga é igual a 2π ao quadrado sobre T ao quadrado vezes R vezes M, deve ser igual à força de atração, que é igual a μ vezes M sobre R ao quadrado. E aí você corta o M de um lado e de outro lado. Então você tem que, do lado de cá, 2π ao quadrado sobre T ao quadrado igual ao R que passa para o lado de lá, então fica μ sobre R ao cubo. Rearranjando tudo, rearranjando os termos, então você vai ter T ao quadrado sobre R ao cubo deve ser igual a 2π ao quadrado sobre μ. Ora, desse lado da equação, ela tem que ser constante. Você sabe que ela é constante. Então, o outro lado também vai ter que ser constante e pode ser expresso em termos da lei de Kepler. Só que você tem que saber da lei da gravitação, de Isaac Newton. E Isaac Newton nasceu 20 anos depois. E ele usou essa terceira lei para deduzir a lei da gravitação, e não o contrário. Certamente, Kepler listou os dados em uma tabela. A análise gráfica pode ajudar, por exemplo, colocando os pontos num gráfico período por semestre maior. Aqui você vai ver que há uma lei de evolução. Mas aí, se você traçar os logaritmos do período e do semestre maior, você vai ver que há uma reta. E que a inclinação desta reta bate com a razão 3/2. Você parte da equação observada no gráfico log-log, que é uma reta. Aqui é a expressão de uma reta num gráfico log-log. Então, tiro o 2 do denominador e aí os fatores do logaritmo entram como expoentes, o que é da regra. Passa o que é logaritmo para o lado esquerdo da equação e sabe que a diferença de logaritmos é o logaritmo da divisão. Aí você elimina o logaritmo, pois do outro lado é constante e você sabe então que o lado esquerdo também é constante. Esta é justamente a terceira lei de Kepler. Só que tem uma coisa: plotar os dados em gráfico só depois de Descartes. E Descartes desenvolveu essa técnica por essa época aí. A questão é, será que Kepler sabia de Descartes nesta época? E logaritmo? Só depois de John Napier. E John Napier desenvolveu a técnica dos logaritmos nessa época aí também. Tá? John Napier desenvolveu para facilitar os cálculos, desenvolveu o logaritmo para facilitar os cálculos, multiplicação, expoente, divisão, não para plotar em gráfico log-log. Isso apareceu muito tempo depois. Ou então, depois de várias combinações, ele trabalhou durante 12 anos, ele talvez tenha tabelado a relação entre o período com o semi-eixo maior ao quadrado. E normalizando para os valores da Terra, ele percebeu que os resultados se igualavam ao próprio semi-eixo maior. Daí ele concluir que a relação do período ao quadrado com o cubo do semi-eixo maior era constante. Independente do método que Kepler utilizou, foi um trabalho minucioso, rigoroso, criterioso, enfim, genial. Kepler morreu em Regensburg, onde ele viveu os seus últimos dias. Lá, naquele logradouro, na rua que hoje leva o seu nome, a cidade mantém um museu em sua homenagem, um tributo que a cidade lhe paga com o orgulho de o ter acolhido. Um gênio que não tem o reconhecimento que merece. Kepler deu várias contribuições para a astronomia, para a física, para a matemática. Uma de suas declarações geniais foi: a Terra contém algo que faz a Lua se mover. Ele disse isso 30 anos antes de Newton nascer. Se ele tivesse desenvolvido o conceito de força,
que foi o que Newton desenvolveu, quem sabe ele também não teria deduzido, antes de Newton, a lei da gravitação. Pois Newton, diante do reconhecimento universal, declarou: "Se vi mais longe, foi porque subi nos ombros de gigantes." Para mim, Johannes Kepler, junto com Tycho Brahe, foi um desses gigantes. E ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos ver como calcular a posição de planetas, cometas e asteroides a partir da equação de Kepler. Se você gostou, dê um like para agradar o algoritmo do YouTube. Ou então vai para o meu canal, ou então meu site, onde lá você vai encontrar mais vídeos, outros cursos, softwares, artigos, tudo a respeito de ciência e tecnologia. Então até a próxima e tudo de bom. Tchau!